Imperiano, eu sou da Zona Norte, minha raiz é verdadeira. O samba faz pulsar os corações e mora aqui na Toca dos Leões. Imperiano, eu sou da Zona Norte, minha raiz é verdadeira. O samba faz pulsar os corações e mora aqui na Toca dos Leões. Hoje começou diferente o nosso podcast Sambrito. Hoje a gente começou até que enfim com um samba enredo do bom, com um dos maiores compositores que essa terra já conheceu. Meu querido amigo Vitor Nascimento, presente ao podcast Sambrito. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos tentar aí em 1 hora e pouco contar a história dos teus sambas, contar a tua trajetória como músico, né, de carro de som de escola de samba, como diretor de harmonia. Como eu falei, né, eu tava falando antes, Vitinho é jovem, é novo, nem tão novo assim, mas é um cara de uma história rica no nosso carnaval. E, como vocês sabem, funciona sempre assim no podcast, né? Eu convido para entrevistar comigo sempre um reforço de peso, de qualidade, porque o entrevistado sempre é muito pesado, então eu preciso não posso ficar sozinho lá. Precisa de ajuda, né? Preciso de ajuda. E, mais uma vez, aqui comigo no podcast Sambrito, meu também amigo, meu parceiro, meu irmão, Renato Araújo. Muito obrigado, outra trajetória marcante nas coberturas carnavalescas, atualmente repórter da equipe de carnaval da ABC, assim como eu, e que está com a gente aí hoje. Renato, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui contigo e com o Vitinho, né, nessa entrevista. Vitinho, a primeira lembrança que eu tenho de ti, hoje a gente é parceiro, irmão, sim, até parceiro de samba. Mas a primeira lembrança que eu tenho de ti, provavelmente seja a primeira lembrança de muitas pessoas, né? Aqueles que não te conhecem, não te conheciam pessoalmente, vão lembrar do Carnaval de 1997. Quantos anos tu tinha ali? Aí, cara, 97 eu tinha 11 para... já era 11 anos. 11 para 12 anos. 12 anos. Todo mundo que é ligado em carnaval, e quem é ligado no podcast Sambrito normalmente tem a paixão por essa história, vai lembrar do Vitinho tocando cavaco. 11 anos, agora puxando pela memória, porque como eu faço aniversário em setembro, e era fevereiro, isso, né? Então, tocando cavaco na escola de samba da Rádio Gaúcha, no primeiro momento. Naquele ano, lembrando, né, para quem pode estar estranhando, nós tivemos uma escola de samba que celebrou os 70 anos da Rádio Gaúcha, e tu estavas no carro de som tocando. E nos Bambas da Orgia tu não chega a tocar no carro de som, né, mas tu estás junto no carro de som. Isso. Eu lembro das imagens daquele desfile de 97 com o Porto Alex. A gente te vê lá no carro de som, aquela camisa com as cores do Brasil. Aquele ano eu só não cheguei a desfilar. Isso. Mas eu fiz vários ensaios. Pois então. Conta essa história. Como é que é isso? Como é que um menino de 11 anos não estava aprendendo, logicamente, mas já tinha talento suficiente para tocar na avenida? Como é que é a tua história até ali? Para quem te conheceu só aos 11 anos. Como é que tu chega já com tanto talento, tão pequeno, tão menino? Berti, tipo... Eu não sei se eu tinha talento suficiente, mas eu tava sempre envolvido por causa do meu pai, né? Aí tava em muitos lugares com ele, no Bambas da Orgia principalmente. Eu ia a maioria dos ensaios com ele, como ele era o cavaquinho número 1 da escola, né, na época. Então eu tava sempre com ele ali, pegando aquele axé, né, como se diz, né. Então tinha no samba, nos pagodes, assim, também, ele fazia parte do pagode da casa e tocava nos Bambas da Orgia. Então, como eu tava sempre com ele. Ele que te ensinou a tocar? Isso. O que aconteceu? Lógico, despertou interesse, né. Deixa eu te interromper, lembrando para quem porventura não conhece essa lenda, o Vitinho é filho do Roberto Nascimento, isso, cavaquinista, compositor, né, de história marcante no carnaval também. Isso aí. E surgiu aquele interesse, né? Daí eu fui fazendo os primeiros acordes e tal. Aí o pai, ele me deu uma revistinha na época de acordes. Aí eu olhava algumas coisas e conferia com ele e tal, tudo no meu tempo. Aí daqui a pouco eu já... Isso tinha menos de 11 anos, claro, né? Eu era bem novo. Isso, que eu acho que eu comecei a fazer acorde, assim, já direitinho, assim, no cavaquinho, era 9 para 10 anos. Ainda ficou um tempo assim... Mas tu avançou rápido, né? Pra começar pra 9, 10 e 11 tá na avenida. É que eu não saía de cima, né? Sim. Tocava o tempo, tô imaginando, criança, só estudava e tal. Tava sempre com cavaquinho. Aí o meu lazer era ir nos pagodes com meu pai. Ia nos pagodes com ele, nos sambas. Esse era o meu lazer. fora o colete, fora jogar bola na rua e tal.
Então eu tive esse avanço, aí eu começava a fazer algumas coisas pela revista, fazer os acordes ali, e mostrar pra ele, ia conferindo e tal. Até que daqui a pouco eu já comecei a pegar sozinho algumas coisas também. Aí fui avançando. O meu tio Mano também teve um processo muito importante no meu aprendizado, que um pouco mais à frente depois eu tive contato com violão. Aí já, isso pulando um pouquinho, mas depois a gente volta. Aí já comecei a fazer algumas coisas mais já sei algum acorde no violão. Aí já fazia cavaquinho. Já começou a abrir minha mente como músico, né? Isso mais tarde. Mas respondendo a pergunta, assim, o começo foi de estar ali do lado. Eu não sabia se eu tinha talento ou não, mas eu já fazia coisas que para uma criança da minha idade não era comum fazer no cavaquinho. Claro. Isso foi me destacando e até eu consegui chegar na Escola Mirim no Bambas da Orgia. Já era um destaque da escola, assim, né? Porque não era difícil ter alguém tocando cavaquinho já ali como eu tava tocando com aquela idade, né? Então... Nesse carnaval de 97, como a gente disse anteriormente, tu desfila na escola da Rádio Gaúcho, cavaquinho plugado, tudo certo, né? Mas a escola da Rádio Gaúcho era uma celebração, não disputava campeonato, né? Foi uma escola montada pela rádio para comemorar o aniversário da emissora, que naquela época transmitia carnaval, transmitiu até 2019. Pra ti, tu já sabia que no Bambas tu não desfilaria plugado, ou foi uma frustração, uma expectativa que tu criou? Foi. Foi um pouco frustrante, sim. Isso não tem como negar. Porque o que acontece? Eu era da Escola Mirim dos Bambas da Orgia, e aí tava lá e tal. Aí o meu pai, em um certo momento, isso já era da escola, já Mirim, consolidado e tal. Meu pai, em certo momento, precisou viajar, porque meu pai trabalha na Receita Federal. Aí na época ele teve que viajar. Aí era o Porto Alex e era o professor Santos, violão. Saudoso professor Santos. Grande nome, né? Grande nome. Aí o pai precisou viajar e comunicou a escola. Eu vou viajar. Aí ficou aquela preocupação de como é que ia ser e tal, porque ele ia viajar e ele era o cavaquinho 01 da escola. Aí ele foi viajar e não, eu vou viajar, mas eu vou deixar o meu filho no meu lugar. Tipo, eu era da Escola Mirim e tal. Te conhecia, né? Eu sabia todo o repertório do Bambas, todo o repertório do ensaio e tal. Aí fiquei no lugar dele. Aí eu fiz vários ensaios quando ele tava viajando. Sempre ensaios de quinta-feira, eu cheguei a fazer. Quinta-feira, pra quem não sabe, então eu não posso não saber, quinta-feira em azul e branco. Na época, era o evento da cidade. Chegava na quinta-feira, era o ensaio do Bamba, né? Quinta-feira do Bamba, aqui tem azul e branco, Porto Alex, Bambas da Orgia lotado. Teve alguns que fechavam. Cheguei a fazer, eu lotava a quadra e fechava a voluntários de um lado a outro, assim, ainda ficava um anexo da quadra fora, assim, na rua, assim, de tanta gente, né? Eu lembro que uma época montavam o palco na rua. Isso, e a quadra virava nos últimos ensaios o palco era na rua. E a quadra virava uma praça de alimentação. Exatamente. Mas porque a rua lotava. Nos últimos ensaios do Bambas, o palco era na rua. Ali onde faz estacionamento atualmente, né? Uhum. O palco era ali na rua e a quadra ali ficava só. O pessoal ia fumar, que nem você falou, alimentação, tudo lá dentro da quadra. E tu faz vários ensaios nesse cenário. Eu fiz vários ensaios da quinta-feira lotada, só fiz vários ensaios, por exemplo, eu e o professor Santos. Só cavaco e violão, olha a responsa, cavaco e violão e Porto Alex e o grupo de voz ali. Então eu peguei uma confiança. Foi muito importante para eu pegar uma confiança nessa época, né? Criança ali tocando e tal. E também vencer a desconfiança de quem tava na volta, né? Mas não venceu por total. O que acontece? Aí eu fiz vários ensaios e tal. Chegou perto do carnaval, eu não lembro qual momento exatamente. Aí o Bamba contratou um cara que eu sou ídolo. Eu sou ídolo não, desculpa, sou fã dele. Mas deve ser ídolo dele também. Quem me dera se eu for ídolo dele. Alemão Charles. Grande Alemão Charles. E o Alemão, e na época daí era o Alemão, ele foi contratado para tocar na Avenida. Então eu não sei se por uma decisão da escola, aquela coisa de ter canais e tal, no dia da Avenida eu não vim tocando, eu vim do lado ali. Cara, isso pra mim, eu lembro que na época... Os cavacos foram Alemão e Roberto. Alemão... O meu pai... Isso. Sei que tu não veio. Cavacos, foi 2 cavacos. Sei que eu não fui. Eu sei que acho que foi 2 cavacos. E tu foi informado disso no dia do desfile, então?
Ou pouco Eu não lembro antes? se no dia do desfile ou na semana antes o pai já falou, acho que não vai tocar e tal, porque vai tocar o alemão e tal. Eu lembro que na época, pra mim, foi frustrante, porque eu tava naquele tesão dos ensaios e tal. Seria teu primeiro desfile plugado. Seria meu primeiro desfile plugado. Aí eu fiquei naquela expectativa, assim, e pum, aquele balde de água fria, não vai sair tocando. Não saí tocando, mas daí acabei vindo do lado ali. Inclusive tem imagens, né, no desfile do Bambas apareceu pequenininho, cabelo zero. Isso. Na época eu tava mais gordinho, né, criança. Carinha redonda, né? Carinha redondinha, carinha de traquinho. Assim, cabelo bem rapadinho do lado, assim, só no passinho do lado do pai ali tocando, mas assim, são coisas, eu não longe de mágoa, assim, são histórias assim de criança, assim, aquela coisa, pô, vou tocar, não vou tocar, é muito cedo. Acontece, Renato. Tu fez algumas referências aqui, e era isso que eu ia te perguntar. Quem foi a tua referência? Tu citou o Alemão Charles, citou o teu próprio pai, que foi, eu acho que foi a tua grande referência. Isso. O professor Santos, né, que era um dos grandes violonistas que nós tínhamos na época, falecido, saudoso professor Santos. Quem mais te colaborou para que tu chegasse ao ponto, ao nível que tu está como instrumentista? Olha, aí eu vou puxar um pouco de antes, assim, né? Como eu falei, o meu pai, meu principal incentivador e motivo, né, para eu tocar, pontapé inicial para que eu pudesse me interessar mais profissionalmente pelo cavaquinho, né, por querer aprender, aí, através de revistas e tal. Meu tio Mano depois contribuiu bastante também, para que eu pudesse, já entendendo um pouco de violão, aí eu já comecei a entender que não era só aquele campo ali das 4 cordas, aí já tinha aquela coisa do violão, então já começava a pensar algumas coisas mais refinadamente e tal, então o tio Mano também teve um papel muito importante, e outros nomes também que eu sempre me espelhei, assim, quando eu tava chegando, porque aí tem uma coisa muito importante, até vou falar, assim, comparando com atualmente, né, o que acontece? Eu cheguei novo, na época que eu cheguei, pessoas já estavam, então eu cheguei, Alemão Charles, Nenê do Cavaco, no Imperador, Balau na Restinga, tipo assim, esses caras eram, pô, falando de carnaval, assim, até noite, o meio que eu frequentava, esses caras eram figuras, assim, intocáveis, né, tipo, pessoas que tu olhava assim, pô, cara, cavaco do Bamba, cavaco da Restinga, cavaquinho do Imperador. Então, eu tinha esse respeito, né? Como eu já estava chegando, as pessoas já estavam, eu tinha esse respeito. Eu vejo, né, comparando, assim, atualmente, eu vejo que, às vezes, muitos dos que chegam atualmente não têm esse respeito e essa idolatria por quem já está. E eu acho isso uma coisa muito importante. É muito importante tu saber chegar, tu saber respeitar quem já está, né, tu entender esse processo, entender que tu tá chegando, que tu vai aprender, que tu vai fazer parte de uma máquina que vai se regenerar, que é o lance da música ali. Ninguém vai ficar eternamente, mas lógico, um dia tu pode chegar no lugar daqueles que estão ali, mas esse dia vai chegar. Então, para mim, eu considero que foi importante eu ter respeitado principalmente quem já estava, né? Essas figuras que eu falei, Alemão, o Nenê, o Balau, figuras que eu vi no cavaco, meu pai principalmente, cavaquinho do Bambas, entendeu? Então, aí no violão, se eu for falar de figuras que me marcaram, assim, professor Santos, Luiz Palmeira, eu tive contato com ele também, muito novo, né? Mandar, inclusive, um abraço para ele. Sil Farney também. Sil Farney. Entendeu? Então, são nomes que não tem como fugir, né? Como a gente que tava chegando, não tem como não falar desses nomes, que era o que eu via na época, assim, mais próximos, e que eram, pô, os caras tão na parada já. Muito, muito, muito importante saber respeitar isso. E quando é que o talentoso músico, que surge pro grande público do carnaval aos 11 anos, começa a pegar o cavaquinho em casa e criar as suas melodias e criar as suas letras e se transforma num compositor de samba enredo? Tu abriu o programa aqui cantando um dos teus sambas mais importantes, mais clássicos, né? E tu tem vários, do Império de 2008, Império campeão, Santo Ferraz, aquele timaço que o Império montou, né, no Carnaval de 2008. E quando é a primeira vez assim que tu tem o insight de eu não vou só cantar o samba dos outros, eu vou fazer os meus?
Ah, cara, isso aí é... Se eu for puxar pela memória, por exemplo, primeiro contato em termos de samba enredo. Vou falar de samba enredo, acho que depois quando a gente começar a falar de pagode, música de mediano, como se fala no Rio de Janeiro, o pessoal chama pagode de música de mediano, né? Aí, se eu for falar de samba enredo, acho que o primeiro contato, assim, que eu comecei a ter interessar por fazer foi antes da Restinga, a gente fez um samba que participou do Festival de Bambas da Orgia no ano da Grécia. No ano da Grécia, a gente fez... 2005, 2006, por aí. A gente fez um samba enredo pro Bambas. E eu lembro que foi tudo meio rápido, porque como eu nunca tinha feito, né, mas na época eu já fazia algumas coisas de pagode. Já fazia. Então veio aquela coisa do samba enredo, o pai se interessou, foi junto com o Arilson, com o Arilson, com o irmão dele. O primo dele, acho que é o Claudinho. Claudinho, com o Arilson, Claudinho, com a parceria deles. Aí juntou, o pai tava fazendo com eles, e a gente formou essa parceria e fizemos um samba pro Bambas da Orgia, 2005, no ano da Grécia. Foi o meu primeiro contato assim com o lance de fazer samba enredo. E até esse ano a gente fez o samba, não ganhamos, óbvio que eu nunca ganhei no Bamba. Essa pergunta vai vir ainda. Vai vir. A gente aí fizemos o samba e eu lembro que, por exemplo, pro primeiro samba que a gente fez, ficou acima até da nossa expectativa, então a gente tinha uma grande expectativa, não, desculpa repetir a palavra, mas que a gente pudesse até ganhar, porque a gente estava com o Arisco, com o Claudinho, aí o pai entrou. Eu lembro daquela disputa, foi uma disputa surpreendente, porque na época os atuais vencedores eram meu parceiro Vinícius Maroni, com o Daniel Barbosa na época, que tinha um belo samba, e o samba do Arilson, do Vitinho, eu lembro que se falava assim, o samba que venceu foi uma surpresa. Tipo assim, aquilo já foi muito marcante. Aí a gente fez o samba ficou muito bom mesmo. Agora eu queria até lembrar aquele refrão. Eu ia te perguntar se lembra do refrão. Eu tenho que fazer uma pesquisa pra lembrar desse refrão aí. Eu queria até lembrar, mas eu não tô lembrando agora. Vamos ver se daqui a pouco lembra. Daqui a pouco aparece. Daqui a pouco aparece na mente. Aí... Mas essa derrota te esmoreceu ou tu disse, isso mesmo, agora eu vou começar a fazer esse negócio, eu sei fazer? Lembrei. Então... Lembrei um trechinho. Era... Ele até, pra quem não sabe, né, quem é compositor utiliza depois algumas melodias, né? Fez um samba, não vingou em tal lugar, utiliza a ideia, né? Dá aquela... Quando não tinha internet, repaginada, era mais fácil, agora é mais difícil. Eu lembro, o refrão era mais ou menos assim, era... Bambas da orgia, faz o teu povo vibrar. Nesse carnaval, os deuses do Olimpo vão abençoar. Bambas da orgia, faz o teu povo vibrar. Nesse carnaval, os deuses do Olimpo vão abençoar. Esse era o refrão, o resto eu não lembro. Mas eu sei que esse era o refrão. Bonito. Tanto que a gente usou até a ideia depois em sambas futuros, né? Mas esse samba, voltando a falar de samba do Bamba, ficou marcado por isso. A gente fez o samba, né? Ficou a parceria, o pai, eu, Arilson, Claudinho. Ficou uma parceria forte, né? Pro Bamba, assim, a gente queria da casa, o Arilson, o Claudinho ficou... E a gente tava com essa expectativa, beleza, não ganhamos. Ficou aquela frustração, né? Por não ter ganho e tal. Mas é o primeiro contato que eu tenho com o samba enredo, que veio na mente, assim, com o samba enredo foi o primeiro contato, porque chegou até mim, não era uma... Eu lembro que não era uma coisa que eu, tipo assim, vou compor samba enredo, não. O pai chegou com a letra, o Arilson Claudinho tá fazendo samba pro Bamba e tal, chegou com a letra, eu comecei naquela coisa de pegar a letra e começar a fazer a melodia da letra que ele colocava, né? Isso se manteve até hoje, ele faz letra e eu vim com a melodia. Teve anos que eu depois já me aventurei, fazer a letra do samba, tá? Depois já fui mais acostumando, mas no começo foi sempre o pai chegava com a letra, eu começava a colocar a melodia do que ele chegava e colocava. Foi o meu primeiro contato assim, com o samba, foi nesse ano, Bambas 2005. Uma época vocês tinham um parceiro que não era daqui, né? Que era o Leandro Chapeta. Leandro Chapeta. Do Rio de Janeiro. Isso, né? do Rio de Janeiro. Como é que surgiu essa parceria? Porque foi muito marcante, né? Essa parceria surgiu através das músicas de meio de ano que eu fazia. Olha só.
através das músicas de meio de ano que eu fazia. Eu lembro que ele era da Vila Isabel, ele é torcedor da Vila Isabel, né? Lá no Rio. Isso, aí na época a gente tinha uma amizade, né, em virtude das músicas de meio de ano. A gente tinha algumas músicas de pagode, ele fazia letra e me mandava, eu colocava melodia, algumas outras eu fazia, a gente fazia junto, tudo naquela coisa de internet, não tinha WhatsApp ainda, mas de MSN, aí telefone, né, também, né, uma coisa que a gente usava na época pra falar, assim. Aí a gente fazia músicas de meio de ano e daí surgiu o link pra fazer Samba Enredo. Aí, futuramente, ele foi parceiro meio do meu pai. Tem sambas que é meu pai e o Leandro. Bom, a pergunta, então, que a gente está por fazer é... Primeiro, eu queria saber se Bambas da Orgia é efetivamente a tua escola do coração. E, sendo assim, como é que tu te sente pelo fato de nunca ter ganho um samba enredo na tua escola do coração? Até contextualizando, né, Renato? Vamos falar daqui a pouco disso. Tu tem quantos sambas no Imperador? 4. 4 sambas, né? O das tribos e depois aqueles 3 seguidos. Eu tenho 5. Porque o primeiro que eu tive contato, assim, que tem meu nome lá no Mural de Sambas do Imperador, eu fiz com o Lele e com o Fofo. Isso. O das tribos. Isso, né? das tribos. Né? Aí depois eu vinha ganhar os 4 já na parceria com o pai, com o Andy. Tá. Então são 5 sambas do Imperador, sambas muito marcantes, né, muito marcantes, de campeonatos da escola. A maquiagem não ganha, mas é um desfile histórico. Tu é o diretor de harmonia do ano do Inter, vamos falar disso também. Tem assunto, hein? Mas tu tem uma história de Bambas da Orgia que tu contaste, de família. E eu já participei contigo, já perdemos juntos no Bambas da Orgia. Já. Mas tu já participou muitas vezes no Bambas e nunca venceu. Qual é o tamanho disso no teu coração? E não vai fugir da pergunta do Renato. Com tudo isso que tu viveu pós surgimento nos Bambas, é a escola do teu coração hoje é multicolorido, como é que funciona isso? Cara, essa é uma pergunta que até entre amigos, né, a gente conversando assim é difícil para responder. Por exemplo, vou dividir ela em 2 partes, falando de coração. Imagina, por exemplo, eu criança, me vendo numa situação no meio onde eu frequento Bambas da Orgia e vejo meu pai ali, cavaquinho 01 da escola, as pessoas que eu conhecia eram da escola, pessoal, as tias da aula de baiana da escola me viram pequeno. Se eu vou na escola atualmente, se elas me veem aquela festa, como é que tu tá, gurita? Então, não tem como eu fugir dessa atmosfera. Eu ia estar sendo meio hipócrita se eu dissesse assim, a escola Bambas não é minha escola. Não, eu tenho Bambas no meu coração. Foi o meu primeiro contato com carnaval, com samba, Bambas da Orgia, escola mirim. Então, posso dizer, por exemplo, assim, escola de coração de criança, assim, Bambas da Orgia. Pra ter uma ideia, eu não gostava do Imperador. Porque aquela coisa que a gente no Bamba, era anos 90. Anos 90 a gente tinha essa coisa, tu é Bamba. Não, falando Imperador, eu sou Bamba. Tinha essa coisa de Bamba e Imperadores, né? Aquela rivalidade sadia, né? Mais uma rivalidade, por exemplo, pai do cavaquinho do Bambas e tal, a gente sempre comentava, desfile do Bamba. Não, o Bamba veio bem e tal. Daí eu perguntava pro pai, e aí, pai, como é que eles vieram? Aquela coisa toda de, Imperador, não. Daí o pai falava assim, na época, o Imperador ganhando pra caramba. Aí o pai falava, eles vieram bem, Medina, tal, aquela coisa toda. Eu tinha como Imperadores, assim, tipo aquele rival, sabe? E como é que a gente tinha que ganhar. E como é que hoje, qual é o tamanho do Imperador no teu coração? Aí seguindo, no Bambas escola do meu coração, aí eu entro no lance de fazer samba pro Bamba. A gente perde o primeiro, perdeu uma vez é normal, tudo perde o primeiro, aí fomos uma outra vez, perdemos, né? Aí a gente teve o ano que a gente, mais marcante pra mim de perder samba no Bamba, foi do ano... Dos carnavais. Ali não tem sentido. Também. Sendo dos carnavais, a gente, a gente já tinha perdido uma vez, e tinha perdido, acho que da Clara Nunes, eu tinha entrado. Não, se foi antes ou depois. Não, Clara Nunes foi antes. Clara Nunes foi antes. Foi antes, Clara Nunes? Não lembro. Não lembro. Foi antes. Foi antes, mas que foi antes sim, porque eu lembro que a gente disputou esse ano da Grécia.
Aí passou um tempo, a gente ficou liberando, assim, e aí foi fomentando esse lance de fazer samba enredo, e depois concorremos no Bamba novamente. Aí, no ano dos carnavais, aquele ano a gente fez um sambaço. Apresentação absurdamente Apresentação forte. absurda. Aí o nosso palco, Sandro Ferraz, Calbi, Alexandre Belo. Lembro disso bem. Ferraz, Calbi, Alexandre Belo. Não precisa mais ninguém. Tinha Só com esse 4. trio aí que tu trouxe. Sim, Cara, tinha mais um agora. Quem é que tava mais? Tinha mais, eu não vou lembrar agora. Mas era Sandro Ferraz, Calbi. O enredo era sobre a história dos carnavais de Porto História Alegre, dos né? carnavais. Falava da Saldanha, falava dos cordões de sociedade, era um bonito enredo. E a gente foi, cara, assim, tipo, pra acabar com aquela coisa. Não, vamos parar com essa história de que a gente não ganha no Bambas. Porque a gente já tinha samba naquela altura do campeonato, 2011, a gente já tinha samba, já tinha ganho na Restinga, já tinha samba na Vila, já tinha ganho com o Império da Zona Norte, samba enredo do Carnaval, Império campeão, né, com samba nosso. Em 2008, o samba enredo do campeão do Carnaval é teu no Império, e a Restinga no ano da OAB, alguns anos antes, também é samba de vocês. Isso. Então, a gente não tinha ganho no Bamba, vamos parar aquela coisa, daí a gente ganhou no Bamba. Perdemos. Foi assim, um lance que me marcou profundamente. O que mais me marcou no Carnaval até hoje foi aquela disputa. Se perguntar pra mim, tem uma disputa que um samba que perdeu e tal, o que te marcou foi esse ano de Bambas da Orgia, Carnaval 2011. Porque eu lembro que a gente nós nos apresentamos e tal, e beleza, sempre tem aquela coisa da expectativa, mas a gente sabe quando a gente faz um samba aqui. Tu lembra desse refrão? Sabe, o meu foi eu não ter feito essa revisão de samba. Fica tranquilo. Eu vou lembrar daqui a pouco. Aqui o bate-papo se eu lembrar daqui a pouco, a gente faz aquela edição, né? E pega só e toca. Mas assim, eu lembro que na hora que deu que ia dar o resultado, já tava aquele clima assim, o pai já tava. O Andy não era do samba, mas o Andy tocou o palco com a gente. E na época ele já tava, acho que não deu e tal. E eu tava sentindo aquele clima, assim. A gente sente, né? A gente sente, né? Deu resultado, aquilo foi marcante pra mim. Eu lembro que eu fui pra rua, eu me sentei na frente da quadra, assim, chorando igual criança. Samba era tu, Roberto? Samba era eu, pai. Hoje não faz samba pro Bamba. Não faz o Bamba. Eu sei disso. Hoje não faz samba pro Bamba. Samba meio do pai. Mas depois vieram outras derrotas também, de energia. Umas que porventura tu pode achar injustas, as outras justas, é do jogo. Aí vem o lance de paixão. Isso. Quando eu começo a perder samba no Bamba, aquela minha coisa de escola do coração, lá na escola do coração, o Bamba já começa a ficar machucado. Claro. Comecei a perder a samba e tal, eu sou reconhecido na Restinga, sou reconhecido na API, ganhei samba, campeão do Carnaval com samba na Restinga, campeão do Carnaval com samba no Império. Campeão do Carnaval no Samba do Imperador. Campeão no Samba do Imperador e aquela coisa tipo assim, o Bamba, né? Nada, aquela coisa. Ficou uma certa mágoa. Fica, né, no coração da gente. Mas né? a passagem pelo Imperador, que eu ia dizer, tu ainda não me respondeu. Ela é marcante. Marcante. Ela é marcante. Aí, o Imperador ganha um espaço no teu coração, imagino. Naturalmente, entendeu? Aí onde eu vou chegar? Coração machucado, né? Pelas derrotas no Bamba e tal, aquela coisa de criança, tudo ficou um lado meio aquele cantinho guardado, né? Pô, aquele cantinho, vou guardar o Bamba ali. Tipo, foi o que aconteceu comigo praticamente, gente. O Bamba foi sendo guardado naquele cantinho com muito carinho, mas foi sendo guardado. Aquela coisa de criança. Aquela coisa de criança, porque eu comecei, eu já estava sendo muito reconhecido pelas outras escolas e pela escola do meu coração, eu não tinha esse reconhecimento profissionalmente. Então, pô, era conhecido na Restinga, compositor pra caramba, tá, pô, samba, tal, no Império, o samba campeão, no Império. Então, se eu te perguntar, Vitinho, qual é a tua escola do coração? Qual é a resposta? Objetivo e claro? Objetivo e claro, atualmente, não seria o Bambas. Objetivo e claro, não seria o Bambas. Entendi. Muito carinho, mas machucou muito, entende? Então, aí, com o coração arranhado, aí a gente começa já sendo feliz em outras escolas, aquela coisa da rivalidade. Vamos fazer samba no Imperador. Nunca tinha passado pela então cabeça. Como é que surge isso? De quem é a ideia de disputar samba no Imperador? Antes disso, só pra gente finalizar essa parte da mágoa com o Bamba, deixa eu perguntar pra ele
como é que tu lidou com isso? E o teu pai lidou de uma maneira diferente até, porque o teu pai é muito bambista ainda, né? Frequenta, tá sempre Não, pai, então chegou na parte assim, teu pai chegou a conversar com teu pai sobre essa questão também, ele tem também essa mágoa, ele guarda isso. Cara, o pai compartilha compartilha comigo desse sentimento, e eu tenho certeza que quando ele for entrevistado aqui, ele vai falar, mas ele vai dizer obviamente que a escola do coração dele é o Bambas. Sim. Ele integra a velha guarda, velha guarda e tal, tudo, né? Eu, digamos, a gente não pode ter duas escolas do coração, ainda mais duas de rivalidade. Ninguém vai dizer que é um pouco Grêmio e um pouco Inter. Não, isso não existe, né? Então, mas no carnaval, cara, eu digo que... É que tu sempre tá em alguma escola, né, Vitor? Então tu sempre torce pra escola onde tu tá trabalhando. Mas falando assim, de coração, o primeiro contato foi o Bambas, né? Agora, respondendo mais objetivamente, o primeiro contato foi o Bambas, era minha escola de coração, ocupou um grande espaço no meu coração, mas com aquela coisa de feitio de ser, mas por imperador, de ser respeitado no imperador de uma maneira que eu nunca fui reconhecido assim fervorosamente na minha escola de coração, Bambas da Ordia. Então o Imperadores passou a ocupar esse espaço, né, mais caloroso no meu coração, por ter feito sambas ali em sequência, por ser reconhecido ali da maneira que eu pequeno pensava ser reconhecido no Bambas. Eu acabei sendo reconhecido no Imperador. Então atualmente eu posso dizer que eu sou mais imperador que Bambas, né, atualmente, assim, eu não posso chegar e te dizer assim, imperador da escola do meu coração, aquela coisa assim, imperador. Não, atualmente no meu coração, se eu pudesse dividir, o imperador tem uma porcentagem maior. Perfeito. Então vamos falar de imperador, vamos falar como é que começa essa relação com o teu coração. Eu acho que antes de falar dos sambas, vamos lembrar do Carnaval de 2009. Lembrando, 2009, Imperadores faz o enredo para o centenário do Esporte Clube Internacional. E nós aqui fora do ar, a gente tem aqui ao lado o cenário da Rádio Inferno, né, que tem aqui o podcast e as transmissões dos jogos do Inter. E tem camisa do Inter, tem bandeira do Colorado. E eu Colorado, Renato Araújo Colorado, Vitinho Colorado, a gente estava enlouquecido ali olhando as camisetas, falando do nosso time, com medo que a seleção leve o Mano Menezes. Poxa. Então tu chega no Imperador, tu chegas no Imperador com esse cenário. Pô, vai ser o diretor de harmonia do ano do Centenário Colorado, um carnaval muito esperado, deu certo, foi campeão. Tu tinha um desafio duplo ali, em primeiro lugar, tu chegava como bambista até ali, né? Vindo do Bamba para ser o cara da harmonia do Imperador. E, além de tudo, fazer a sustentação, vamos contar isso aqui um dia ainda com o Vini Machado, do Vini Machado, que era muito jovem na época, tinha 2 carnavais na Vila do EPI. Isso. E foi contratado para substituir o Medina. Então era uma atmosfera, e no primeiro momento tensa. E tudo exatamente. Deu certo, foi lindo. Como é que foi aquele carnaval, aquele convite? E como é que foi para ti, como Colorado, ser o diretor de harmonia? Tu foi cavaco na avenida ou tu foi... Fui cavaco na avenida também. Isso. Porque às vezes o diretor de harmonia não atualmente não tá se dividindo assim, mas na época eu fui o cavaquinho da escola. E o harmonia. E via toda essa parte. E também. Como é que foi essa chegada no Imperador em 2009? E esse carnaval em si? Foi muito aquela coisa de desafio, né? Porque o que aconteceu? Eu trabalhava sempre com o Sandro. Santo Ferraz. Isso. Até... A gente trabalhou... 2008. Não, antes a gente já vinha Restinga. Não, até 2008. Até 2008 eu trabalhava só com o Sandro, assim, o Vinícius fazia parte do carro de som, depois ele foi cantar sozinho. Então, em 2008 o meu cenário era campeão do carnaval, no Império da Zona Norte, o samba autoria nossa, né, minha, do pai e do Leandro. Do Leandro. Nesse cenário, pô, eu aqui no Império... Perdi esse festival. É verdade. Aqui no Império... campeão do carnaval, samba meu. Desculpa interromper, eu perdi o festival e fiquei tranquilo. O Chocolate quebrou umas garrafas. Quebrou, né? Um abraço, Chocolate. Deu uma garrafinha quebrada lá, a história do carnaval. Aí, era aquele cenário, eu podia ficar no comodismo ali, me acomodar na escola campeã do carnaval, todo. Surgiu o convite por parte do Vinícius. Ele chegou pra mim e falou, pô, Vitinho, vou pro Imperador. Exatamente tudo que tu falou, substituir Medina e tal. Preciso de alguém junto comigo pra segurar esse rojão e tal, tudo. E aí ficou aquela coisa, né? Conversei, aquela coisa na cabeça, pô, tô no Império, tô com o Sandro, vou falar com o Sandro. O primeiro cara que eu falei foi o Sandro. Falei, botei na mesa pro Sandro, Sandro, assim assado, vim, convidou, vai cantar Imperadores, eu fazer uma outra função, cuidar do carro de som, que era uma coisa até que eu já fazia por funções junto com o Sandro.
Mas aí na Imperador seria aquela coisa De tu assinar o trabalho, assinar o trabalho, assim, né? E aquela coisa do desafio eu aceitei, conversei com o Sandro, aceitei. A gente sempre foi... Relação de... Eu com o Sandro, relação de pai e filho, assim, né? Fui conversar com ele, não, me aconselhou e tal, beleza, aceitamos o desafio, chegamos no Imperador. Tudo novo, assim, né? Aquela coisa do desafio, a desconfiança das pessoas e tal. Pô, o Vini chegando ali, poucos... já conheciam pela história dele na Vila, mas uma história recente, né? Então, indo substituir Medina... Foi uma aposta alta do Amorim, né? Entendeu? E como tu frisaste, Brito, vindo com ele um bambista. Claro. E num bambista, chegando no Imperadores para cuidar da parte musical, então a gente tinha desconfiança de muita gente, né? Então foi um trabalho que ele teve que se galgando aos poucos, assim, numa crescente, as pessoas vendo que era de qualidade, a gente mostrando o trabalho, as pessoas adquirindo a confiança, aí assim foi até o desfile. Quem te convidou foi o Vinícius. O Vinícius. Vinícius, um convite dele. Convite dele. Como ele foi para uma outra alçada, ele tinha que ter uma pessoa que fosse amigo principalmente e que tivesse junto com ele. Para esse rojão todo, né? Essa parada toda. Que seria nessa dificuldade. E tu ficas mais um tempo como diretor de harmonia do Imperador ou é só 2009? Fiquei 2009 e 2010. 2010. E aí na sequência vai vir a história do compositor. Como é que o Andy te convence a estar no Imperador ou é o contrário? Não, foi até... Foi a gente que... Eu e o pai, a gente começou a fazer samba antes do Imperadores. O Andy até já fazia outras vezes. Ele teve algumas ele teve algumas participações. Aí o que aconteceu? Quando a gente sai daquele cenário, voltei do Bambas ali, quando a gente sai daquele cenário de 2011 do Bambas, de muita frustração, e a gente ficou com aquela coisa, tipo assim, que o estilo dos nossos sambas não era, a gente botou na cabeça que não era o estilo que o Bambas queria. Não era um estilo de samba que iria emplacar no Bamba. Porque o estilo de samba que a gente já fazia ali na época, eu separo sempre assim, eu ouvia muito os sambas do Lelê e do Fofo, e eu queria pegar aquela alegria de melodia e tal, mas eu tentava vir para um lado que a gente sempre gosta, assim, pro lado menor, mas com aquela alegria de samba pra frente e tal. E essa era a característica dos nossos sambas, acho que é até hoje. E no Bambas não emplacou, a gente ficou com aquela coisa, bom, no Bambas não emplaca, a gente vai... O pai veio com a ideia, vamos fazer samba no Imperador? Vamos fazer samba no Imperador. Vamos fazer samba no Imperador. O ano do Paim. Isso, participei dessa disputa também. O ano do Paim. Lembro. Um abraço, Andy. Vini Machado, um beijo. Aí, vamos fazer samba no Imperador? Vamos fazer samba no Imperador. Então ficou aquela coisa, fazer samba no Imperador, vambora. Mantivemos o nosso estilo, que era samba pra frente, com várias mudanças, menor, maior, uma coisa que eu sempre gostei de sair do maior pro menor, fazer samba menor com alegria de samba como se fosse maior. Já que não deu apenas um lamento, né? Deu certo em algumas escolas, dava certo na Restinga, dava certo na Vila, deu certo no Império, no Bamba não deu certo, vamos achar do Imperadores. Fizemos o samba do Paim, a gente já foi uma disputa, aquela disputa como o Brito falou, tinha o samba do Brito, tinha o samba do Hugo Fiscal. Um abraço, Hugo Fiscal. Do Hugo Fiscal e o nosso foi... Os Catarinas tinham um samba bom, mas nem chegou na final também. Essa turma de Santa Catarina do William Tadeu. Já tinha, eu lembro, acho que a final foi o nosso, o Fiscal e o teu. E tinha mais tinha o do Jorginho Harmonia, chegou na final também. 4. Chegamos na final e chegamos bem na final. Aquela coisa, a gente tava de franco atirador, porque a gente tava disputando sem aquela coisa, tipo, vamos ver se é questão de estilo. Aí fomos, o samba foi bem recebido, tal, tudo. Não ganhamos. Mas foi um não ganhar diferente do que foi um não ganhar no Bambas. Não ganhamos, mas chegamos. Não ganhamos, mas chegamos. Sejam bem-vindos ano que vem. Sejam bem-vindos ano que vem. Ano que vem venham de novo, tal, aquela coisa, a escola já foi acolhedora. Chegamos, não ganhamos, passa um ano. É interessante isso que tu falou, não é como perder nos Bambas, porque, na verdade, sentiu uma acolhida ali, então, naquele momento. Exatamente. No carnaval não tem como negar, assim, Bambas, uma escola que eu fui criado e tal, tem essa coisa no meu coração
negativa de nunca ter ganho, sabe? Tem essa... Nunca... de não ter o meu nome ali no... Pô, Bombas da Orgia não tem meu nome lá. Tem essa frustração comigo, né? Não tem como negar isso. Tem. Mas aí, para não fugir da pergunta e do assunto, a gente é acolhido no Imperadores dessa maneira e chegamos, mas não ganhamos, sentimos aquela atmosfera, pode dar. No outro ano, maquiagem. A gente já que ano é maquiagem? 2013. 2013. O Paim era... Já é um ano depois do Paim? Isso. Foi logo, a gente perdeu o Paim. Aí aquele ano a gente perdeu, mas assim, a gente já sabia que no outro ano a gente ia estar. Aí nós perdemos e quando foi dado o tema e tal, tudo, a gente já... Aí a sequência é Maquiagem, Veríssimo... Maquiagem, Veríssimo e Opostos. Vocês ganham 3 anos seguidos. Os 3 anos seguidos. 2 sambas campeões do carnaval, né? Opostos e Veríssimo. Sim. Sim, Opostos. Então vamos fazer o seguinte. Opostos e Veríssimo. Vamos dar esses 3 refrões um atrás do outro aí? Lembra de cabeça? Você vai lembrar. Vamos lembrar então 3 sambas de Vitor Nascimento, nessa sequência impressionante de 3 vitórias consecutivas no Imperadores do Samba. Foi. 13, 14 e 15, né? Então vamos lá. Agora faz aquela pausa que eu vou lembrar do... Enquanto tu vai lembrando, eu vou lembrando o pessoal que quem quiser ouvir o podcast Sambrito, quem quiser ouvir o podcast Sambrito, vai no Spotify, clica Sambrito e você vai encontrar todos os episódios aqui do nosso podcast. O Vitor hoje é o 2º compositor de samba enredo. Tivemos o Tabajara aqui com suas histórias maravilhosas. Isso aí. Então, você quer ouvir o papo com o Tabajara, Ana Marilda, Marcelinho Messala, Chula, presidente da Copacabana Messala, todo esse povo já passou por aqui e você pode ver no YouTube da Cubo e também ouvir no Spotify. Eu gosto muito de ouvir. Eu boto no meu carro quando eu vou para São Leopoldo lá visitar os velhos, fico ouvindo o podcast. Outro compositor que teve aqui também é Arizinho, né? Arizinho também. É que o Arizinho, a imagem do intérprete é tão forte. Mas Arizinho. O Guaraci Feijó, que não é compositor de muitos sambas, mas contou com uns 3 ou 4 aqui. Tabajara, mandar um abraço até, inclusive, meu ex-sogro. Ele contou. Ele contou. Avô do meu filho, do Theo. Uma história aí. Vamos lá. Então, 2013. Laia, 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 laia. A escola do povo acabou de chegar. Aí respondia, né? E de cara pintada que eu não ouvi dizer, sou impera. A escola do povo acabou de chegar. E de cara pintada que eu não ouvi dizer, sou impera. Até morrer eu vou delirar, pintar o rosto em devoção, de vermelho e branco, fascinação, bati na palma da mão, é de arrepiar. Levanta que a escola do povo acabou de chegar, eu vou delirar, pintar o rosto em devoção, de vermelho e branco, fascinação, bati na palma da mão, é de arrepiar. Levanta que a escola do povo acabou de chegar. 2013. 2014. Veríssimo. Aqui. Quem é da escola do povo, levanta a mão. Quem é da escola do povo, levanta a mão. Se joga nesse mar, nesse mar eu vou ver meu povo cantar. Sou o imperador, o clamor do mar vermelho inflama, fazendo os personagens desse cronista sem igual. Veríssimo é o nosso carnaval, ver meu povo cantar. Sou o imperador, o clamor do mar vermelho inflama, fazendo os personagens desse cronista sem igual. Veríssimo é o nosso carnaval. Opostos. 2015. Aí eu tenho que lembrar. Lembrei. Clareia que vai passar o mar vermelho de amor, vendo embalo do imperador. Hoje a razão não é maior que a emoção. Na escola do povo fala a voz do coração. Lembrando, uma pausa. Tem uma mensagem
Tem uma mensagem subliminar nesse refrão. Hoje a razão não é maior que a emoção. Hoje a razão não é maior que a emoção. É isso aí. Bambas da Orgia é conhecido, né, por uma razão maior. Se usava muito no tempo da Rosalina, inclusive. Hoje a razão... Então tem uma... Hoje a razão não é maior que a emoção. É isso aí mesmo que quem tá ouvindo agora parou pra pensar nisso. É isso aí mesmo. Quem ouviu a entrevista até agora entendeu esse verso perfeitamente. Clareia que vai passar o mar vermelho de amor, vem no embalo do imperador. Hoje a razão não é maior que a emoção, na escola do povo fala a voz do coração. Clareia que vai passar o mar vermelho de amor, vem no embalo do imperador. Hoje a razão não é maior que a emoção, na escola do povo fala a voz do coração. É uma história... A Escola do Povo fala a voz do coração. Na Escola do Povo fala a voz do coração. Isso. E que lindo essa tua sequência histórica. Hoje a razão não é maior que a emoção. Na Escola do Povo fala a voz do coração. Bom, tá dito, não precisa dizer mais nada. Esse é o resumo de toda a entrevista do podcast. Né? Mas que história bonita, né? Eu não tenho dúvida que vocês, o teu pai e o Andy, tem muito orgulho dessa história, né? Tem porque, muito. Ganhar 3 vezes seguidas no Imperador e em 3 carnavais marcantes, são 3 carnavais de 2 títulos que poderiam ser 3, porque a maquiagem foi um belo desfile. Um belo desfile. Talvez até o mais imponente. Teve uma dificuldade lá com uma ala que faltou chapéu, foi punida por isso, o regulamento é duro, faz parte, né? Mas, são 3 desfiles marcantes e é aquela coisa, quem vai hoje no ensaio do Imperador vai ouvir samba, né? Então... acho que isso que fica, né? Tu fazer um samba que eternamente será cantado. E o título da escola campeã até foi questionado justamente por isso, por um belo trabalho que teve aquele ano da maquiagem e porque também Bambas da Orgia teve alguns problemas. Lembrando que nós recebemos aqui no estúdio o Silvio Oliveira, carnavalesco, desses carnavais todos aí que você cantou o samba, craque, né? Da arte de criar enredos, alegorias e fantasias. O Silvio contou claramente. Inclusive, essa história também está no livro de Imperadores do Samba, onde o Vitinho está citado. Poxa, que honra. O Silvio contou que demorou a se dar conta do que estava acontecendo. O Silvio, 60 dias depois daquele carnaval, entrou em depressão. Se deu conta que estava com depressão, assim, depois de uma semana que ele não saía dentro de casa, se sentava na calçada, na frente da casa dele, olhando para o nada, foi procurar ajuda médica e foi diagnosticado com depressão. E ele não sabia qual era a centelha daquele sentimento. Né? Muitas vezes são várias coisas, mas que ele hoje tem convicção, até pela conversa com os médicos, com tudo, que a depressão foi ocasionada pela tristeza, pela amargura, pela frustração que foi perder aquele carnaval. Então, tu imagina a dimensão daquilo para uma figura como o Silvio e para a escola como um todo, né? Que perdeu o carnaval para o Bamba com uma alegoria quebrada. Eu até na época, eu lembro que a minha aposta não era o Imperador. Eu achava que a ala sem chapéu prejudicaria a escola, mas imaginei que ganharia a Restinga. Naquele ano, acho que era São Bateu também, a Imperatriz, sobre o Rio São Francisco. Não. Mas acho que é do Andy. É do Andy Samba. Então, samba bonito também. As possibilidades passavam ali por Imperatriz, passava por Vila do EPI, ninguém imaginava o Bamba, né? Eu lembro que o presidente na época do Bamba... Até porque o Bamba vinha de uma sequência terrível, né? De sexto, quinto lugar. E o Cleomar, que foi presidente do Bamba na época, tem uma cena dele que é de uma sinceridade muito grande. Ele dá entrevista na apuração, né? Bota o microfone, presidente campeão, e ele sendo levantado pelas pessoas naquela festa, e ele, gente, eu só queria voltar nas campeãs. Ele abertamente fala isso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um avião. Daqui a pouco a gente volta para Porto Alegre, contar tuas histórias, teus sambas, são muitos sambas, muitas histórias. Vou querer que tu faça o samba da Restinga da OAB, pra gente relembrar um momento importante da tua história também, como compositor na Restinga. Sim. Mas como é que acontece a tua ida para o Rio de Janeiro? Lembrando, para quem porventura não saiba ou não lembre, o Vitor hoje é cavaco do Salgueiro. Juntamente com o Andy Lee, que é o violão, nós falamos várias vezes do Andy Lee aqui, que é parceirão de vida do Vitor. Muita coisa. E meu amigo Andy. Aliás, essa parceria com o Andy Lee também tem que contar um pouco dessa história. Quando é que vocês começam? Essa história? Vamos falar disso. Mas eu quero focar nessa chegada no Rio de Janeiro. Né? Tu hoje é cavaco do Salgueiro, passaste pela Grande Rio. Isso. Como é que foi isso? Como é que foi
Jogar tudo pra cima aqui. No teu caso, foi abrir mão do Louca Sedução, por Abri exemplo. mão de tudo aqui da minha história e do Louca Sedução, que era a minha vida. Então, depois a gente fala de Louca Sedução também, mas como é que tu chega no Rio de Janeiro, desbrava aquela terra, como é que um gaúcho consegue virar cavaco do Salgueiro? Cara, foi tudo muito, muito doido, assim, muito rápido, né? Através do Andy, né, o convite. O Andy foi antes. O Andy foi antes. O Andy já ia antes, né? Ele já desfilava bons anos antes e ele foi morar um ano antes dele me convidar. Na realidade, ele me convidou quando ele foi. Uhum. E na época eu tava produzindo o disco do Louca Sedução, um disco que até não saiu, mas a gente tava em estúdio gravando esse material, e ele me fez o convite para ir. Ele me comunicou que iria, 2015, me comunicou que iria e falou, vamos pro Rio, cara, vamos pro Rio. E ele foi na cara, na coragem, ou ele já foi convidado para assumir o violão da Grande Rio? Quando ele foi morar, ele não foi direto pra Grande Rio. Eu lembro que ele fazia shows fora com a Grande Rio. Até eu não quero falar coisa aqui que daqui a pouco eu esteja dando informação errada, mas na época, quando ele foi morar, 2015, ele não foi, vou morar, sou violão da Grande Rio. Ele fazia outras coisas também, já conhecia o Emerson, tudo, já tinha desfilado na Grande Rio, claro. Mas quando ele foi morar, ele não foi vou morar porque eu vou ser violão na Grande Rio, não. Foi fazendo outras coisas e depois voltou pra Grande Rio. Então, na época. Aí, quando ele foi morar, fez o convite, eu não fui, 2015. Aí, um ano depois, ele, nessas coisas da vida e tal, fazendo outras coisas lá, ele ia pro Império Serrano. E me falou, Vitinho, eu vou pegar a direção musical do Império Serrano e eu tô montando o time. Tô precisando de um cavaco. Tô precisando de um cavaquinho. Ou seja, se tu pensa em vir pro Rio, o momento é agora. Isso 2016, né? 2016, um cenário falando... 16 para o Carnaval de 17. Ou já Carnaval de 16? Isso foi 16 pro Carnaval de 17. Foi logo depois do Carnaval de 2016. Foi logo depois do Carnaval de 2016, porque... E tu já tinha intenção de ir pro Rio? Tu já pensava na possibilidade? Eu já pensava na possibilidade, porque eu tenho parentes lá e eu já... Uns 2 anos antes eu tinha ido pro Rio e fiquei uns 11 dias, assim. E eu, como já do Carnaval, mas eu nunca tinha pego aquela atmosfera de festivais de samba enredo, das finais lá no Rio de Janeiro, que era uma coisa que o meu pai já fazia. E tu sentiu resistência? Um pouco. Aquela coisa, desconfiança, né? Fora da aldeia, chegando, né? Claro. Chegando assim de fora, sempre tem aquele olhar desconfiado, assim. Até o Andy também sentiu bastante isso. Porque, poxa, pela qualidade dele, né? Chegar no Rio de Janeiro, onde já tem certos nomes que já estavam, e ele chegando lá com a qualidade que ele tem de fora, né? Então, a gente teve um pouco de aquele olhar meio de canto de olho, assim, qual é que é desses caras, desses gaúchos chegando e tal. Mas aí, só para fechar o lance ali da pergunta, chegando, eu fui em 2016, aí o convite do Andy pro Império Serrano, eu fui, não pensei 2 vezes, porque eu tava num cenário aqui de 2015 para 2016, mudou muito, a música eu tava um pouco chateado com algumas coisas pessoais na música, então eu decidi ir para ter uma coisa nova, me dar aquele ânimo novamente, né? Aí aceitei e fui pro Rio, fui pra lá fazer, eu fui uma semana fazer um ensaio com o Império Serrano e conhecer as pessoas, e conforme fosse essa uma semana, ela ia dizer se eu iria para ficar ou não. Fui uma semana, fiquei essa semana, ensaiei, fiz o show que tinha que fazer, foi um show no Salgueiro, ensaiei com o Império Serrano e para um Salgueiro Convida, o Império ia tocar no Salgueiro Convida. Aos sábados, né? Isso. Aí ensaiei. Salgueiro de sábado é sempre Salgueiro com mais uma escola. Cheguei no começo da semana lá, era uma segunda-feira, ensaiamos Nem tinha perspectiva de Grande Rio naquele momento. Então. Não. Perspectiva tinha se eu fosse ficar. Sim. Aí eu fui, porque tudo dependia daquela semana. Eu fui naquela semana para conhecer o pessoal, saber se eles iam gostar de mim, se eu ia me adaptar. Porque eu podia chegar lá e os caras olharem e dizer, não quero esse cara aí, eu boto fulano aqui que é melhor. Porque eu ia lá pra, digamos, fazer aquele teste, sabe, aquela semana. Aí eu fui conhecer as pessoas, fizemos ensaio e depois fizemos a apresentação, deu tudo certo. Aí, ao final da apresentação, os caras já tinham amizade, os caras já estavam me chamando como se eu fosse da escola já. A conclusão, eu fiquei aquela semana, eu voltei,
falei com a minha mãe, dei tchau pra minha mãe. E na época, o meu filho tinha recém-nascido, né? Meu filho nasceu em abril, era junho. Olha a minha cabeça. Então, um filho recém-nascido e tal, aquela coisa da chance de adquirir coisas novas. Conversei com a minha mãe e conversei com o pessoal do grupo. Falei com o Fofo, foi um cara que foi a principal pessoa dentro do grupo, assim, que me deu forças até. O grupo que tu fala é o Louca Sedução. Isso, o Louca Sedução me deu forças para subir, para adquirir coisas novas e tal, e decidi ir. Daí depois daquela semana, aí quando eu voltei, já fui para ficar. Aí já fui para ficar, para morar, mudei CEP mesmo. Mudei CEP e já foi, Império Serrano. Aí estando lá, tinha a possibilidade de estar na Grande Rio, porque como o Andy já tinha saído e tal, aí tinha o papo de que estando lá, fosse voltar. E como eu já estava morando no Rio, foi o que aconteceu. Aí o Andy voltou para Grande Rio nesse ano, no carnaval de 2016 para 2017. Ele voltou para Grande Rio. E como eu já estava morando lá, na época, o Emerson, como já me conhecia, aí já arrumou um lugar para mim. Eu lembro que na época deslocou o Castelém. O Castelém era cavaco da escola. E passou a cantar. Aí eu entrei como cavaquinho da escola. Aí já começa a trajetória na Grande Rio e no Império. E eu quero então fazer o seguinte. Que tu fale sobre um carnaval muito especial vivido na Grande Rio. Antes da tua chegada no Salgueiro. Tá no Salgueiro há quantos carnavais já? Já é o terceiro? Terceiro, né? Era para ser o quarto por causa da pandemia, mas eu disse terceiro. Mas até chegar no Salgueiro, lembrando, o Emerson Dias era o intérprete da Grande Rio, foi pro Salgueiro e levou, o time foi completo. Eu acho que o carnaval mais marcante, e que inclusive deu dimensão nacional pro trabalho de vocês, foi o da Ivete Sangalo. A Ivete foi enredo na Grande Rio, e eu lembro que vi o Vitinho no programa da Fátima Bernardes. Vocês tiveram o ensaio técnico da Grande Rio na época, na Sapucaí. Foi quase que um carnaval baiano, porque se montou um trio elétrico fantástico. Levaram um trio elétrico. E a gente via, inclusive, um entrosamento da Ivete com vocês. Como é que foram esses momentos de tocar com a Ivete, de conviver com a Ivete? Né? Vocês fizeram, até sugiro aqui quando terminar o podcast, atenção, quando você assistir, coloca lá Andy Lee, Vitor Nascimento, Grande Rio no YouTube. Tem um vídeo de vocês fazendo o arranjo daquele desfile, que é maravilhoso. Esses caras são talentosos pra caramba, mas é lindo de ver o vídeo. Como é que foi? Conta pra gente como é que é a Ivete Sangalo, que a gente só conhece de ver na televisão. Cara, foi surreal, assim, sabe? Surreal. Eu lembro que quando eu cheguei no Rio, foi logo quando eu cheguei no Rio, né? Porque como era o carnaval de 2016 pra 2017, aí o tema já havia saído e tava aquela coisa pra Grande Rio, com a Ivete Sangalo e tal. E eu lembro que logo quando eu cheguei até pra Grande Rio, teve um evento na Cidade do Samba, que era, acho que até que era lançamento do enredo que a Grande Rio fez na Cidade do Samba. E a Ivete foi. E eu lembro, e aí eu já tava na escola e tal, porque eu fui pra Grande Rio logo depois que cheguei no Rio de Janeiro. Fiquei ali em Império, ali, acho que deu 1 mês, 2 meses, já tinha pra Grande Rio. Nem isso, talvez. Aí já tava na função do enredo. O lançamento do enredo, Ivete Sangalo, Cidade do Samba. Cara, aquilo pra mim foi surreal, ver ela assim tão perto, sabe? Ver ela de perto, assim, ela numa simpatia assim irretocável, muito, muito simpática, muito atenta a tudo. Ela é uma pessoa muito musical, né? Aí eu lembro que nesse evento, desculpa te interromper, nesse evento teve uma situação muito engraçada até. Eu não sei nem se eu devo até ter esses vídeos salvos até hoje. Ela chegou e tal, teve toda aquela cerimônia, eu tava com o cavaquinho ali, aí tocamos e tal. Ela pegou, do nada, daqui a pouco ela virou assim, eu quero aprender a tocar. Ela virou assim, pegou, como é que é? Daí tem isso em vídeo. Ele deu aula pra Ivete Sangalo. Aí ela começou a tocar, começou a fazer assim. Aí eu falei pra ela, não, bota o dedo aqui, tá? Ensinei pra ela isso aqui, ela fazia isso aqui, ó. E ela faz. E ela falando assim, que queria aprender a tocar, que ela queria aprender a tocar cavaquinho, que ela gostava. Porque é bom lembrar uma coisa, né, Vitinho? A Ivete foi um dos maiores exemplos de envolvimento de um grande homenageado com a escola. Foi. A Ivete desfilou na comissão de frente, depois pegou uma moto, fez a volta e veio na última alegoria. No início do desfile ela canta. O que ela fez, cara, aquele ano da Grande Rio ali. Aliás, aquele desfile da Grande Rio foi uma coisa
inesquecível, assim, até surpreendente. Muita gente, tipo, imaginava, Grande Rio, Ivete Sangalo, vai ser mais um desses carnavais da Grande Rio, assim, e tal. Só que se criou uma atmosfera, assim, em torno do desfile, em torno dela, porque a figura, né, da Ivete, cara, de verdade, assim, pro carnaval, a Grande Rio era pra ter ganho aquele ano, que de verdade, pro carnaval ia ser uma coisa assim, ó, imagina, pro carnaval, a Grande Rio ganhando com a Ivete Sangalo como enredo, sabe? E o bom de tudo... O samba era bonito? O samba era bonito, o enredo foi bem contado, não foi simplesmente falar da Ivete Sangalo, só coisinhas assim que nem geralmente quando se fala de uma pessoa, tu não tem muita, às vezes não tem muita, dependendo da pessoa, tu não tem aquela riqueza de enredo pra carnaval. Então tem que ficar enchendo coisas, mas a história da Ivete é muito linda, né? Então aquele desfile tava com uma atmosfera assim, sensacional, a Ivete, o que ela fez no desfile de cantar, sair na comissão de frente. E ela, como ela é música, é cantora, ela interferiu musicalmente no trabalho de vocês? Ela deu pitaco, ou elogiou, ou criticou? Ela, desde o primeiro momento, por exemplo, o samba, ela foi uma das pessoas que escolheu, ou foi ela, acho que se não me engano foi ela, assim, que foi o último, não, o samba é esse. É esse. Ela já desde o samba, porque como bem frisaste, ela é uma pessoa muito musical. Aí até... o trabalho andando e tal, o arranjo, como a gente fez, o começo, a gente passou com ela. Eu lembro que a gente passou isso aí no camarim com ela numa das vezes, né? Porque aquele ano tava ir pra televisão era, tipo assim, acordou, tomar um café, hoje eu vou na Record, hoje eu vou na SBT, tal dia tem que ir na Globo, no encontro. Aquele ano foi assim, imagino, claro. Pô, a gente tava na televisão direto, a gente só via quem ia. Uns e aí outro, eu antes, às vezes estavam os dois. Aí teve até a situação da vez que a gente foi pro programa do Ratinho. Programa do Ratinho, tá rindo que você já sabe a história. Programa do Ratinho, beleza, Grande Rio, programa do Ratinho, Ivete Sangalo. O Emerson trabalha na Claro. E a gente foi antes, né, de ônibus. E foi o Andy. Lembrando que os estúdios do SBT são em São Paulo, né? Em São Paulo. Foi eu, o Andy, e a Ivete e tal, e o Emerson. Beleza. E foi o Dudu Azevedo. Essa história é muito engraçada. Aí o Emerson não foi no ônibus porque ele trabalhava na Claro, ele ia depois. Aí beleza, o Emerson vai depois, chegamos lá, camarim e tal. Aí a gente até passou, nesse momento que a gente passou o arranjo da Avenida com a Ivete. No camarim, aproveitamos aquele momento no camarim, passamos com ela, mostramos o que a gente ia fazer e tal. E como é que é pra ti, Vitinho, esse momento assim de... Tô aqui com meu cavaquinho dizendo pra Ivete qual é a tonalidade, ela me dizendo como é que é o andamento, como é que foi isso? É aquele ponto que tu pensa assim, pô, cara, aprendi tanta coisa, né? Pô, cheguei até aqui. Tu olha pra trás e pensa assim, caramba, valeu a pena, tá valendo a pena e muito, sabe? Por estar ali naquele momento, tá do lado dela, né? Então é surreal falar de música com ela. Isso. Aí ela achar, não, quem sabe a gente faz assim, daí a gente trocando ideia, não, a gente tá fazendo um começo assim, vai fazer, lá vou eu, né? Aí você vai cantar assim, ela dizendo como é que ela queria fazer e tal. Aquelas coisas musicais, assim. E ela aberta às ideias de vocês? Muito, muito, muito. Desde o primeiro momento, assim, a gente, nesse instante que a gente passou, assim, ela sempre muito, muito aberta a ideias, né? O pessoal, depois desse programa do Ratinho, foi até no estúdio dela. Então, aí, dessa história, quem vai contar vai ser o Andy, mas depois que ele teve até mais contato com ela do que eu. Porque eles foram no estúdio dela. Essa viagem pra Bahia eu não fui. O pessoal foi na Bahia, lá no estúdio dela mesmo. Mas voltando a falar do Ratinho, aí o Emerson ia depois. Desculpa. O Emerson ia depois. Passamos no camarim com ela e tal, tudo. Na passagem de som, estamos ali bem tranquilo e tal. Chega o Dudu Azevedo. Diretor de carnaval da escola. Diretor de carnaval da escola. Abraço, Dudu. Aí, na época, né? Hoje ele é da Beija-Flor. Aí, o Dudu. Vitinho, o Emerson não vai conseguir chegar. Aí quem vai ter que cantar, ou vai ser tu, ou vai ser o Andy. Aí ele falou, aí pensa bem, o samba tinha recém sido escolhido, eu sabia tocar o samba. Para cantar, né? Eu não sabia cantar o samba, eu sabia tocar o samba pela melodia e tal. A gente acaba, quem toca guarda a melodia, muitas vezes não guarda a letra. E eu não tinha nem a pretensão de saber cantar o samba, porque como eu só tocava, tem quem cante. O Emerson não vai vir.
Então você imagina que na passagem de som, eu termino a passagem de som, eu tive que decorar o samba. Nossa. Pra cantar em rede nacional. Pra cantar no programa do Ratinho, em rede nacional, com a Ivete Sangalo. E tu Você imagina a minha cabeça assim, ó. Eu terminei a passagem de som, já peguei telefone, já peguei letra, já ficava lendo e tal, tudo. Né? Cara, só pra resumir, foi um momento mágico, assim, ó. Eu entro na gravação, entrou eu, o Andy, eu entrei de headset. Uma das primeiras vezes até que eu tinha tido poucos contatos com headset antes. Acho que poucas oportunidades eu tinha tocado com microfone, assim. Aí entrei, aí meus amigos até me zoavam, pô, Vitinho entrou de Xande de Pilares, eu tô tocando. Entrei tocando, cantando. Roda de samba do Revelação. Entrei de relação batendo na Grande Rio lá, entrei com um cavalo, com headset. A Grande Rio. Peraí. Pô, fui tocar. Por favor, Vai fazer. Tocou no programa do Ratinho, vai tocar no samba. Graças a Deus, Que discriminação é essa? Eu só não sou Ivete Sangalo nem tu, Ratinho, mano. E nem a Ivete tá aqui, né? Nem a Ivete tá aqui, né? Carnaval mágico pra mim esse de 2017. Aí entrei no programa do Ratinho de headset, a bateria Thiago Diogo, tá no... Samba alto, tá? Perdoem se as notinhas não vierem. Mas samba... A Grande Rio vem dar um banho de axé. Salve toda essa gente de fé. O tambor da invocada promete. Levanta a poeira e vete. A Grande Rio vem dar um banho de axé. Salve toda essa gente de fé. O tambor da invocada promete. Levanta a poeira e vete. Entrei, programa do Ratinho, tocando samba da Grande Rio de cantor. Headset, pá. Daí daqui a pouco entra a Ivete cantando comigo, cara. Eu cantei com a Ivete Sangalo. Eu tenho mais uma adendo. Eu toquei com ela, da Grande Rio e tal, mas tem uma coisa que eu posso botar no meu currículo. Eu cantei com a Ivete Sangalo. Claro. Eu cantei com ela. Eu não só toquei com ela, eu cantei com ela. Aí isso tem um vídeo. Vitor Nascimento e Ivete Sangalo. Tem, pô. Eu cantei com ela. Isso aí tem gravado. Claro, já deixei registrado. Tem vídeo. Cara, que situação. Esse carnaval foi mágico. Mágico pra mim, mágico pro Andy. Toda aquela atmosfera com a Ivete Sangalo. Foi muito, muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Agora, como é que foi? O teu primeiro desfile no Rio é o do Império Serrano, né? Isso. É um dia antes da Grande Rio nesse ano. Uhum. Como é que foi? Porque aqui tu estava acostumado em Porto Alegre, né? Chegar na avenida ali. Imagino que o momento do desfile, com o tempo, foi cada vez te assustando menos. Sim, né? tem. Mas como é que foi a primeira vez que tu parou Da Sapucaí. ali no recuo da bateria, com o cavaco debaixo do braço? Vitinho, é contigo. 1, 2, 1. A primeira vez, assim, ó, o primeiro contato é inesquecível e tem uma história, né? Pô, o podcast é bom que a gente pode vai lembrando das histórias e vai contando as histórias, né? Cara, eu não posso falar dessa vez do primeiro desfile sem falar do meu pai, cara. Cara, assim, ó, a gente tava... Primeiro eu vou falar da minha experiência em Sapucaí, assim. Primeira experiência na Sapucaí foi no ensaio técnico da Grande Rio. Da Grande Rio, não, do Império Serrano. O Império Serrano veio antes, né? Lembrando, pessoal, gente, o Império estava no segundo grupo, a Grande Rio no especial, então... O meu primeiro contato tocando... Mas vocês estavam nas duas escolas, Isso, então. Tava nas duas escolas. Meu primeiro contato tocando, né, na Sapucaí foi no ensaio técnico do Império Serrano. Aí foi aquela coisa, cara, ali... Coração mesmo sendo ensaio técnico, né? Técnico, aquele contato assim, de ver a Sapucaí ali, o cavaquinho e tal. Pô, a gente já fez isso tantas vezes. A Sapucaí fica maior. Já tinha feito isso tantas vezes na vida, mas aquele momento ali, né, muda. Beleza, foi o primeiro contato no ensaio técnico. Mas aí falando o primeiro desfile, cara. Cara, que situação, assim, Sapucaí já, todo aquele teatro montado, assim, passagem de som. Cara, muito maneiro, assim, e valendo o Brahma, né? Aquele arrepio, assim, sabe? Tinha também com vocês no carro de som o Sandro Ferraz, né? E o Andy, né? Isso. Verde, branca, paixão, olha no coração. Era campeão do segundo grupo. De Madureira. A gente até teve participação, né? Uhum. Nessa obra. Com muito orgulho, a gente deu os nossos espetáculos ali, sabe? Aí,
Cara, o primeiro desfile, assim, é marcante porque... Só pra gente lembrar, o ano mesmo é... 2017. Como é que é quando tu ouve assim, atenção, 3 minutos para o início do desfile do Império Serrano? É aquela... Não, lá é... Atenção! Atenção! Cara, quando tu ouve o atenção, já dá aquele... Sabe? É agora. Porque, ó... É agora, não tem outro momento. É ali agora, separa os homens dos meninos. É agora. E aí, Império Serrano, cara, sensação mágica, assim, de desfilar no Sapucaí. Tudo. Aí você lembra de todas aquelas histórias. Lembra que ouviu o Sambas Enredo do Rio. Antes, nem sonhava em estar ali, ouvia o Sambas Enredo e tal, via aquela coisa tão distante, né, na televisão, via Sapucaí, os desfiles ali e tal, e naquele momento eu tava começando a fazer parte daquilo. Aí, desfile do Império Serrano, assim, cara, o pai na arquibancada, assim, sabe? Puxa vida. Cara, aí eu vi o pai chorando, assim. Conseguiu olhar, conseguiu ver. Aí eu vi de longe, assim, né? Sim. Depois eu fiquei sabendo, daí o anjo que se liga mais nesses detalhes, assim, eu de longe pra ver algumas coisas, foi uma negação. Aí o pai na arquibancada, chorando, assim, né? Cara, porque, pô, não tem como, né? Imagino. Porque aquela coisa, tipo assim, é o que eu falei, você lembra de histórias, né? De tudo que passou e tal... de toda a cultura que o carnaval, o tamanho da cultura que o carnaval representa, de pequeno estar nessa festa e tal, tudo. Aí eu pensando como meu pai, ali eu tô hoje na Sapucaí, vendo meu filho desfilar no carnaval do Rio de Janeiro, um carnaval que sempre foi é o maior do mundo, né? O maior do mundo, né? O maior evento, maior situação, né? Então não tem como falar do meu pai, que ali eu vejo que tudo que ele me ensinou, né, em termos de musicalmente falando, como homem também, deu muito certo, sabe? Deu muito certo, não tem como não falar dele ali. Eu agradeço, assim, por ele ter me colocado, né, nesse patamar, né, como homem e como músico, né? Então, para ele ali, aquele momento, eu imagino que tenha sido muito gratificante, assim, cara. Vai um grande beijo meu pro Roberto, grande parceiro, grande figura do carnaval, dedicado a essa arte. Nós temos tempo para mais 2 perguntas. Vou pedir para tu preparar a tua próxima. Eu quero só contar um bastidor rápido desse desfile. Que o Vitor faz essa estreia no Rio em 2 escolas, né? Grande Rio e Império Serrano. Eu lembro que eu falo pro Vitor isso. Eu acho que é na concentração, ou algum momento anterior, que eu disse isso. Por mais que eu compreenda, e a gente viu aqui o quão especial foi aquele Carnaval da Grande Rio, com a Ivete Sangalo, com toda a repercussão de estar na mídia, o que mais me emocionava, e agora aquela coisa do bairrismo, né? Eu como sambista, gaúcho, vendo um amigo chegar lá, como sambista, o peso do Império Serrano me impactava mais. Falei, pô, os caras são cavaco do Império Serrano, do Império Serrano. Sim. O menino, sabe, nós estamos falando de Dona Ivone Lara, nós estamos falando de Silas de Oliveira, nós estamos falando de Beto Sem Braço, nós estamos falando de Wilson das Neves. É tudo isso que está envolvido, sabe? Pô, tá ali meu parceiro, entendeu? Nosso amigo no Império Serrano. Serrano. Cara, o Império Serrano é uma atmosfera... Imagina, é uma coisa de maluco. Nossa. Mas o bastidor que eu queria contar desse desfile é que na época lembrei. já. Antes aqui a gente brincou, né? Que eu mandei um abraço pro Andili, pro Vini Machado. Essa disputa de samba enredo do Imperador do Paim lá de trás, ela causou algumas tensões. E desavenças. Algumas desavenças totalmente superadas entre todos os personagens. Exatamente. Fique claro. Hoje o Andy é meu irmão, meu parceiro. O Vini Machado não vale nada, meu parceiro, meu irmão. E que, para quem não sabe, recentemente Emerson Dias e eu conversamos e aparamos as arestas. Não, isso aí foi um fato lá, cara. Então isso é maravilhoso, isso é bonito, coisa boa. Mas na época, a única pessoa desse grupo com quem eu nunca tive dificuldade foi o Vitinho. A gente sempre manteve a amizade. E aí o que aconteceu? Eu tô lá fazendo cobertura na época para a Rádio Gaúcha, né? E eu sempre fiz, como faço hoje na ABC, as redes sociais. Sim. Hoje eu faço muito mais as redes sociais do meu pai, do Cláudio Brito, do que da própria rádio, né? Porque o povo do carnaval tá mais ali na rede do velho, né? Deixa eu contar, cara. Deixa eu contar. Eu conto a minha parte, tu conta o que eu falei depois. Aí eu chego na concentração do Império Serrano, eu vejo Sandro Ferraz, meu irmão,
Vitinho, meu parceiro. E o Andy, com quem eu tava brigado. Nós não dialogávamos, que fique claro. Não falavam. Eu e o Andy não se olhavam. Eu e o Andy lá em Uruguaiana dividimos o mesmo elevador uma vez. Que a Cova da Onça ficava no mesmo hotel que a rádio. Nós subimos 5 andares, cada um olhando para um lado. É ridículo, né? Bom, aí eu chego na concentração, só que o dever de ofício é dever de ofício. O cara não gosta de mim, eu não gosto dele, mas é a notícia. Notícia. O Andy Lee, violão do Império Serrano. E modéstia à parte, Brito, ali naquele momento a gente era a notícia do momento. Claro. Muito legal. É a notícia. E aí eu olhei assim e falei, vou pedir foto para eles, não vou... Eu pensei, lá dentro da avenida eu faço a foto, tranquilo, mas eu queria uma anterior. Aí eu vi que eles fizeram um selfie. Eu vi que eles fizeram um selfie, quando eles estão se direcionando para o carro de som, né, saindo da concentração para o carro de som, eu pego o Vitor pelo braço e digo, Vitor, me manda essa foto aí que eu quero publicar no Facebook do Gaúcha no Carnaval. E o Vitor imediatamente pegou o celular do bolso e me mandou. Aí agora tu continua. Cara, muito engraçado. Já imagino, foi criticado direto. Muito engraçado. A gente tava lá na concentração, aí todo o clima maravilhoso e tal, não sei o que, babá, pum. Feliz, tá olhando aqui bancada, isso, aquilo outro. Vinícius Brito. Eu tava aqui tocando, aí já chamei o Sandro, você tá cantando? Foto. Aí eu olho pro Andy, o Andy tá aqui, Andy, foto. O Andy já olhou aqui, ó. As fotos da avenida é o Sandro Ferraz sorrindo, o Vitinho sorrindo, e o Andy de cara amarrado. É o Sandro sorrindo, eu sorrindo, um sorrisão, olha pro Andy tá aqui, ó. Essas fotos são ridículas. Essas fotos, gente, estão disponíveis em algum dos Instagrams aí. Pra quem quiser ver essa foto, chama o Britinho depois aí, que o Britinho vai mandar essa foto pra vocês darem risada também. Mas conta que quando terminou o desfile, o Andy viu na rede social que a foto tava lá na e deu bronca em ti, né? Aí ele, esse cara tirou foto de mim, cara, não sei o que, ele postou foto, eu falei, cara, ele me pediu uma foto aqui, eu mandei pra ele. Porque a gente falava no WhatsApp, aí ele queria uma foto pra postar a notícia. Aí eu peguei, tinha uma foto minha do Andy, eu peguei e mandei. Mandou o céu de vocês três. Mandei a foto, nós três. Eu mandei pra ele. Como é que esse cara tem a foto dele? Valeu. Essa história é maravilhosa. É muito bom, como eu disse, é muito bom. Tá tudo esperado. Renato, a tua última pergunta. Tá. Eu teria duas, mas vou ter... duas numa só. Faço duas. Malandragem de coletiva de treinador, né? Eu quero duas perguntinhas, Tite. Aí o cara vai lá e... Falamos bastante de Andy Lee, então eu queria saber, assim, um pouco assim, né, sucintamente, como é que foi essa parceria com ele. E também como é que tu conseguiu dividir o carnaval com Louca Sedução nesse tempo todo? Como é que tu conseguiu lidar com esses dois grandes... Isso é importante, eu já pedi pra falar do Louca Sedução, que eu não posso vir no podcast e não falar do Louca Sedução. Claro. Bom, primeiro o Andy. Cara, o Andy, a gente só não é irmão de sangue. São mais de 20 anos de amizade. E amizade, cumplicidade, tipo, irmandade, assim mesmo, entendeu? Onde é um cara que, onde ele for, eu tenho certeza que se ele puder, ele vai querer me levar, e eu, da mesma maneira, onde eu tiver, violão, eu vou levar esse cara ele é meu 01 musicalmente, assim, né? Não tem como fugir disso. A nossa parceria é igual a música do Arlindo Sombrio, a nossa parceria. Então, isso vem de muitos anos. Ele conheceu primeiramente o meu pai, já tocava, já era o Andy, né? Começando a criar aquela história. E aí conheceu o filho do Roberto. Aí já criou-se essa amizade. Desde eu pequeno, a gente já se peixava aí nos carnavais da vida. E um detalhe até curioso, a gente foi trabalhar junto no Rio de Janeiro. Olha só. Aqui em Porto Alegre a gente... Aqui era só composição junto. Composição, e por que acontecia? A gente tinha essa amizade e tal, só que ele sempre estava responsável por um trabalho, sempre estava com um trabalho, e eu estava em outro trabalho, e depois, futuramente, quando eu virei diretor, eu responsável por outro trabalho. Foram poucas as vezes... Vocês eram adversários, na verdade. Foram poucas as vezes que a gente conseguiu fazer um trabalho junto, assim. Eu lembro que a gente desfilou em grupos de baixo, assim. Aquela coisa de última hora. Pô, Vitinho, tem um desfile com tal escola, pum. Aí fazia.
Aí me falava pra tocar o cavaco e tal, beleza. Mas a gente foi fazer trabalho mesmo junto no Rio de Janeiro. Perfeito. No Rio de Janeiro. E falando como eu consegui dividir, bom, cara, o Louca Sedução... Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos abusar um pouco mais do tempo. Não só a divisão com Louca Sedução, mas fala no geral do Louca Sedução. É isso. Esses dias no nosso grupo de Zap lá, o Vitor mandou uma foto dele, do tempo do Louca Sedução, e eu lembro bem disso. Rapaz, eu ganhei isso de Natal dos meus pais. Eu ganhei, tu vai dizer o ano, uma fita cassete, que tinha um show do Louca Sedução, acho que na Opinião. Isso. Era na Berlim. Antiga Berlim na época. Antiga Berlim. E eu lembro que vinha junto nessa fita. Era uma fita. Um postal. Era uma fita, um CD. Um né, CD. Ao vivo, muito bom. Eu ouvi muito aquele CD. Né, eu ouvi muito. Eu tô falando aqui. Na época nem tinha relação com o Vitor, já era amigo do Fofo e do Lelê, mas eu tinha uma relação de fã. Eu ouvia muito Louca Sedução. E aquele CD já rodava sozinho lá. Eu lembro muito de. Pra te ver, não é por acaso que meus pais pegaram e me deram de Natal. Sim. Aquele presente, que era aquele box, né? Que vinha um CD, vinha uma fita cassete na época. Uma fita VHS. Uma fita VHS com o vídeo do show. E vinha uns cards, né? Vinha uns postais. Uma foto de cada um dos integrantes. E tinha uma foto do Vitor. E tu era muito novo ali, Vitor, né? Como é que o Louca Sedução entra na tua vida? Onde o Louca Sedução te levou? Eu vou dividir. Pra falar do Louca Sedução, vou dividir em acho que 3 partes, assim. Vou tentar ser mais. Pra não. Porque falar do Louca Sedução, a gente teria que ter um podcast só pra falar do Louca Sedução. Claro. Então eu vou tentar dividir. Como o Louca Sedução entra na minha vida? Bom, o Louca Sedução entra na minha vida através dos festivais de samba enredo do Imperador. Que o meu pai tocava os sambas do Lelê do Fofo. Uhum. Aí ele tocava os sambas do Lelê do Fofo e eu, como já falei aqui no podcast, eu tava sempre junto com ele. Conheci os guris assim, nessas idas de ensaio pro samba. A gente fazia os ensaios na casa do falecido Gilson. O Gilmar, que eles defendiam os sambas enredo, né? Uhum. Do Lelê do Fofo, a gente fazia os ensaios lá na casa deles, ali na Liberdade, ali na perto da Guete, né? Uhum. E ali eu tive meu primeiro contato com o Lelê, com o Fofo nesses ensaios. O pai defendia os sambas enredo deles e ganhar e tal, e já teve essa... Pô, aí conversava com o Fofo falava, ele achava legal, eu novo tocando, né, e tal. Passou, aí teve a oportunidade de entrar no Louca Sedução. Na época saiu Cabeça, que... Grande abraço, Cabeça. Tem a resenha do Cabeça, pra quem não conhece. O Cabeça da resenha do Cabeça é a cabeça do Louca Sedução. Ele era do Louca Sedução. Aí saiu... É o mesmo Cabeça do Cavaco do Imperador? Ou não? Isso. É o mesmo. Isso. Ou seja, mesmo Cabeça. Ou seja, o carnaval sempre... Sempre norteando. O Louca Sedução, né? O Louca Sedução é uma banda de pagode, mas que tem raiz. Extremamente. O carnaval já atrapalhou o Louca Sedução na sua agenda, por exemplo? Não podemos não podemos fazer show tal dia porque nós vamos tocar no Imperador, não sei o quê. Não atrapalhar em agenda, assim, mas o carnaval, pô, em termos emocionais, assim, uma vez a gente já teve, foi fruto de quase desavença, assim, dentro do grupo. Olha só. Aí eu entrei no Louca Sedução, nessa oportunidade que o Cabeça saiu, e saiu o Marcelo, que hoje mora no Rio também, tocava tantão, o Cabeça saiu. Aí os guris procuraram o pai, para saber se eu poderia entrar, fazer um ensaio e tal, e como já tinha esse contato através do Festival do Imperador, eu acabei entrando no Louca Sedução. Ali começa a minha história, digamos que o cara que tocava só carnaval, e tocava cavaquinho pagode, mas não era uma coisa profissional, o cara que tocava só carnaval, eu passei a me ver como músico, como tendo aquilo, tipo, cara, profissionalmente é isso que eu quero pra minha vida. Tipo, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero dar o suporte pra minha família com isso, porque o Louca Sedução me deu essa gana, como músico, o Louca Sedução é escola de música e escola de vida. O Lelê e o Fofo são pessoas, assim, além do tempo, assim, pra imaginar as coisas, em situações de trabalho, eles são sensacionais, sabe, nesse sentido. Eu tenho a falar que a minha criação musical, né, como músico, se dá no Louca Sedução. Eu digo que o Louca Sedução é escola de samba, escola de música, escola de vida. Tanto que o Louca Sedução girou muitos músicos e gira até hoje, né? Então, quem passa sempre aprende com o Louca Sedução, sempre aprende alguma coisa, né?
E eu aprendi muito com o Lelê, com o Fofo. Muitos que entraram no Louca Sedução quando eu tava aprenderam muito comigo. Sempre foi isso. O Louca Sedução esse caminho todo musical eu devo ao Louca Sedução. E também, por exemplo, assim, entrando no lance de dividir assim, um carnaval com um pagode, a gente sempre tomava esse cuidado, né? Pra não chocar, mas tinha vezes, oportunidades que, quando tava no Louca Sedução e tinha eventos de carnaval, eu não ia no carnaval. Porque eu sempre entendi, tipo, que o Louca Sedução era a minha vida musicalmente. Claro. O carnaval era ali, eu não poderia faltar o desfile. Né? Eu não poderia faltar o desfile, eu não poderia faltar... O foco antes do desfile era o Louca Sedução, lógico. Isso, era o que me mantinha durante o ano todo, me dava dinheiro durante o ano todo, então a minha vida profissional e musical era o Louca Sedução. E inclusive, a gente tomava esse cuidado, inclusive eu comentei do lance ali de causar, daqui a pouco até desconforto, assim, foi no ano de 2009, porque quando ganhou o samba, ganhou com o Sandro. E olha a minha situação, o samba ganhou com o Sandro. Tu diz o samba do Fofo na disputa do Imperador. O samba do Fofo e do Lelê. Acho que só o Fofo que assina, né? Samba do Fofo. Ganhou a disputa no Imperador, com o Sandro cantando. Na época, o Sandro e o Vinícius não estavam se falando, porque gente, como aconteceu do Vinícius Brito não falar com antes, tal, tudo teve. Acontece, as coisas no carnaval acontecem. Na época, o Vinícius não falava com o Sandro, tinha essa coisa. Olha a minha situação, por isso que eu falei que se encontrou tudo. Ganha o samba do Fofo no Imperadores com o Sandro cantando. De um jeito. Quando eu sou diretor que situação. De harmonia, de carro-som do Imperadores do Samba, o meu cantor é o Vinícius. Que não se dá com o Sandro. Que não se dá com o Sandro. Naquele momento. Naquele momento. E o samba tinha determinadas nuances que pro Vinícius era melhor modificar. Perfeito. Pra ele cantar. Absolutamente natural do processo do carnaval. Natural do processo do Escolhe carnaval. o samba, tu ajusta pro teu cantor. Isso é... Natural do processo do carnaval. Cara, isso na época gerou uma confusão, meu velho. Isso na época foi complicado. Porque o que aconteceu? Aí a gente, como um processo natural, nós pegamos o samba, eu, Vinícius, alguma parte que outra ali a gente acabou subindo. E era uma coisa muito sutil, assim. Muito sutil, até o lance do refrão a gente subiu uma frase duas, porque era baixo, um tanto baixo, ficava bem na voz do Sandro, na voz do Vinícius inicialmente, causava aquela estranheza pelo timbre, né? Daí a gente tentou subir e tal. Cara, isso causou um desconforto, porque daí a gente mexeu no samba, né? Aí o Fofo não gostou. Aí eu era o diretor musical do Imperador, integrante do Louca Sedução, aí as coisas se confundiram, sabe? Ficou um clima estranho no grupo, ficou um clima estranho na Imperadores, com o grupo. Cara, uma confusão. Até, tipo, não vou entrar nem muito nesse lance, porque, como eu falei, tem histórias que rendem, que terão que ter um podcast só para determinado período. Mas causou um desconforto grande, né? Hoje em dia já superado, né? Com certeza, na época. Não, inclusive quero registrar. Um projeto que eu tive a alegria de fazer parte, juntamente com o Andy Lee, com o Vini Machado e com o Júnior Aruanda, foi a Live Recordações. Sim. Né, no período da pandemia mais grave. Nós fizemos 3 edições dessa live, que não era live de escolas, e sim com os intérpretes do carnaval, cantando os sambas importantes da sua trajetória. Né? Então o Santos Ferraz foi lá e cantou samba dele no Imperador, samba que ele cantou no Bamba, samba que ele cantou na Restinga, o Vini Machado cantou samba dele na Imperatriz, foi muito bacana. Alexandre Belo presente, o Márcio Medina, Arizinho, Porto Alex, grandes feras do carnaval presentes nessa live. E aconteceu, o Vini Machado fez um belo reconhecimento ao Santos Ferraz, fez um discurso, né, uma fala de reconhecimento, chamou de padrinho, e ali muitas coisas se azeitaram. Eles já vinham falando, mas ali houve um reconhecimento público. Reconhecimento público. De um para o outro. E até eu e o Andy a gente brinca, né? Não é live recordações, é live reconciliações. Reconciliações. Acontece, é do carnaval. Mas aí foi um período muito complicado, inclusive que ameaçou até a minha permanência no grupo. Na época eu quase saí do grupo por mal-estar, entendeu? Uhum. Entre nós, componentes, eu tava... a gente tava meio que de mal com o Fofo, tava meio de mal com o Lelê. Ou seja, não é tão simples assim. Não é tão simples assim algumas coisas, Então gerou um desconforto. Como é que é justamente por isso. A dificuldade nem é de agenda, mas de o que os fatos do carnaval emocionalmente influenciam muito. Então, para resumir, e os assim... integrantes do grupo, por exemplo, que não eram tanto do carnaval, por exemplo, o Bolão.
O bolão é do carnaval, tudo bem, mas não tem essa participação assim na competição do carro de som. Como é que os demais que não tinham essa realidade... Na época era o Dodô. Era o Dodô? É. Como é que eles ficavam assim no meio do fogo cruzado? Cara, eles só seguiam no trecho. Assim, é aquela coisa, tu tá num ônibus, tem um determinado momento, tem uma estrada que tá cheia de buraco. Né? Tu tá sentado no ônibus, tá dentro do ônibus, tá balançando junto com o ônibus. Claro. Depois vai pegar uma via que tá tranquila ali com o asfalto. Eles estavam nessa situação, tipo, viu, o bicho tava pegando, fulano não falava com o Beltrano e tal, tudo, e tinha show, vambora. Logicamente que Delay e Fofo vão passar por esse podcast muito em breve. Para encerrar, eu quero que tu fale então, para encerrar, e depois de falar, já preparei, vai na cabeça, alguns refrões de sambas teus que tu queira fazer, roteiro livre, tá? Quer fazer um refrão, fazer 2, fazer 3, fazer 5, fica à vontade, vai. Eu já fiz os imperadores já foram, mas a Restinga OAB eu quero ouvir. Tá. Então esse eu já quero dizer. Combinado. Quero ver. O Vitinho é um fenômeno, ele conseguiu ganhar na Restinga com o Julinho Ferreira. Isso é uma coisa fantástica. Abraço, Julinho. Abraço, Julinho. O Julinho tem que vir aqui, inclusive, para me ajudar a entrevistar as grandes férias do carnaval. Mas para encerrar a nossa entrevista, antes de te ouvir cantar, fala do teu momento de música de meio de ano atual, que é no Grupo Iluaê, lá do Rio de Janeiro. Vasto material no YouTube, procurem lá, Grupo Iluaê. Tem o Andy junto também. Isso. Né? Uma banda de excelente qualidade. E eu sei que essa vida musical no Rio de Janeiro, esses dias, assim como tu contou aqui, que cantou com a Ivete Sangalo, esses dias eu vi um vídeo teu passando música com a Alcione. Conta pra gente como é que tá essa trajetória fora do carnaval lá no Rio. Fora do carnaval no Rio, coisas maravilhosas acontecendo comigo. Iluaê, o Grupo Iluaê faz parte da minha vida desde 2018. Antes de 2018, eu já conhecia os integrantes do grupo, a gente fazia alguns projetos de samba pela cidade, sempre me chamavam e tal. Em 2018 que começou o Iluaê, no caso, que virou projeto, virou grupo mesmo. Mas a gente já fazia vários eventos, assim, na Lapa, coisa assim. Aí conforme eu saí do Louca Sedução, o Iluaê já virou, se tornou um projeto. Foi tudo bem que paralelo, assim. A minha saída do Louca Sedução com o surgimento do Iluaê. Tem coisa que, aquele negócio, tem coisa que parece que não acontece por acaso, né? Eu saí do grupo, e na mesma semana que eu saí do grupo, tinha a reunião lá onde o cara ia, o da Lua, né, que na época era empresário do grupo, tinha reunião com ele para ele apresentar o molde que seria o projeto, o Grupo Iluaê. Então, desde 2018 eu tenho esse projeto comigo, o Grupo Iluaê. Já veio a Porto Alegre? Que já veio a Porto Alegre, e a gente vem crescendo gradativamente, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Por exemplo, tu crescer com um grupo do zero, né? Fazer um grupo do zero no Rio de Janeiro, onde a gente sabe que o mercado é vasto e tem muitos grupos. Então, mais o grupo vem crescendo e está com um material maravilhoso na internet. Depois, quem puder acesse, pode falar aqui, Rádio Mania. Claro. Rádio Mania, YouTube da Rádio Mania, canal do YouTube da Rádio Mania, tem um material que a gente gravou recentemente, Resenha Mania, com o Grupo Iluaê. Então, ali a gente tem um pouco da história, das coisas que o grupo gosta de tocar, muito MPB, muito samba. E eu, fora o grupo também, eu sou compositor, né, de músicas de meio de ano, samba, pagode. E acho que o fato mais marcante até para mim, de tudo que possa resumir isso, foi, tu bem frisaste, Brito, o lance da Alcione. Porque eu tenho a música Chocolate com Pimenta, até essa música agora no final eu vou fazer um trechinho dela. Claro. Ela representa muito pra mim, porque foi o ponto máximo até o momento como compositor, assim, de música de meio de ano, que eu consegui chegar, assim. Ela cantar uma música minha. Essa música entrou no projeto do Mathieu. O sambista francês. O sambista francês. Muito, muito bacana. E ele é uma pessoa formidável. Inclusive, Mathieu, abraço. E essa música teria um feat com a Alcione. E a música entrou no trabalho dele, e já, assim que ela entrou, os caras já confirmaram o feat com a Alcione. E, caramba, a Alcione vai cantar a música minha. Cara, isso foi maravilhoso. Tá no YouTube ali depois, quem puder. Chocolate com Pimenta. Coloca Chocolate com Pimenta, coloca Alcione que já aparece. Coloca o nome do Mathieu também, que já aparece. E é maravilhoso, cara. Mathieu se escreve Mathieu, né? M-A-T-H-I-E-U, acho que é. É um francês que canta samba com sotaque francês. Com sotaque francês, e é legal pra caramba. Sambista mesmo, legal demais. Então foi um fato esse, pra mim, muito marcante. Eu pude ir no camarim com a Alcione, né?
É bem engraçado porque eu cheguei pra tirar uma foto com ela, aí a irmã dela, que cuida das coisas dela, tudo, eu falei, eu sou compositor da música, eu queria tirar uma foto com ela e tal. Aí, você falou, você é compositor da música, tá, pera um pouquinho. Daí eu pensei, pediu pra esperar um pouquinho, nem vai lembrar. É. Tal. Eu já fiquei ali do lado, ali. Daqui a pouco ela chamou. Entra aqui, eu entrei. Não, aí ela falou pra mim, não, você entra aqui porque o senhor tá com algumas dúvidas na música, e como você é o compositor, aí ela já queria perguntar pra você e tal. Cara, eu fui só pra tirar uma foto. Aí ela falou isso aí. Senta aqui do meu lado, meu querido. Senta aqui do meu lado. Aí, mais uma situação. Aí eu sentei do lado da Alcione perguntando como é que era tal parte. Que a música minha, né? Claro. Que ela tava meio indecisa na letra, em tal parte. Ali, tal, pedindo sugestões. Como é que ela tinha que fazer. Ver. Olha a situação, imagina a situação. Mano. Ou seja, ele ensinou a Ivete Sangalo a tocar e ensinou a Alcione a ser a desenhar como a cantar a música. Os queridos aqui em Porto Alegre no carnaval que dizem assim, eu não faço. Assim eu não faço. Aí, cara, isso também tá no meu Instagram, esse vídeo. Eu vi, esse vídeo tá no meu Instagram, eu mostrando pra ela. Porque como a música é minha, né, a irmã dela falou, ela tava meio bastante insegura. Aí eu mostrei pra ela a parte que subia e tal, passei com ela, tá, cara, um momento inesquecível da minha vida. O bom é que pra Alcione ela pode subir à vontade que ela vai chegar, né? Vai chegar. Vai à vontade. Muito obrigado, a gente teria... Muita história, né? Muita história pra contar, até porque a gente vive no nosso universo do carnaval. O que mais acontece são histórias. Exatamente. E foi bom também, o espaço aqui é de carnaval, é de escola de samba, logicamente, o foco é esse, mas também tudo que os personagens fazem fora do carnaval e que tem brilho, merece ser contados. Então, o Louca Sedução, que se provou aqui, né, atravessado pelo carnaval o tempo todo, e o teu caminho atual, junto com o Andy, lá no Iluaê, no Rio de Janeiro, nos enchendo de orgulho a cada passo que vocês dão. Então, fica à vontade, tá? Pega aí o teu instrumento de trabalho, canta Chocolate com Pimenta, eu vou encerrar, vou fazer um trechinho só pra marcar cada parte da minha vida. Vou fazer um trechinho de um samba-enredo, vou fazer um trechinho de uma música, dessa música autoral que a Alcione cantou, que foi o ápice, né, pra mim, até o momento. A gente quer chegar muito mais longe, mas até o momento foi o ápice. E vou fazer um trechinho de uma música do Louca Sedução também. Então tá, E do Luaê. E lembrando... Tudo... Vai lá, é contigo. E lembrando que o samba enredo da Imperatriz tá quase pronto, né? Tá quase pronto. Vambora. Vou começar... Samba enredo. Pedido do Brito. Estado Maior da Restinga, 2006. Esse samba foi uma junção com Chocolate. E ficou o corpo do nosso samba e o refrão dele. Muito maneiro, o samba foi campeão, né? No carnaval. Sou de direito, advogado, bacharel. Eu sou da Tinga, no samba sou menestrel. Eu quero ver a Zona Norte balançar quando a tricolor da Zona Sul passar. Eu sou de direito, advogado, bacharel. Eu sou da Tinga, no samba sou menestrel. Eu quero ver a Zona Norte balançar quando a tricolor da Zona Sul passar. Vamos falar de Louca Sedução. O nome da música, Meu Nome é Amante. Composição, Alessandro Antunes, alô fofo, e Vitor Nascimento. Essa música aqui tocou em todo o Rio Grande do Sul. Fala meu amor pra mim, fala meu amor pra ela, porque está tão quietinho assim, não quer falar, não quer falar. Não é segredo para mais ninguém, não sai correndo pois agora é tarde. Não me interessa se errei também, bem feito, ela já sabe. Música minha, que a Alcione fez participação juntamente com o cantor Mathieu, francês do samba. Ela aqui. Sei que vai sentir saudades de todo o amor que a gente fez. Sei que vai sentir vontade de fazer tudo outra vez. Pele na pele não se apaga assim, o cheiro, gosto de bombom, meio doce, meio amargo que acalenta, aquele que você gostava, chocolate com pimenta. Morte a soprar, faz de novo, foi tão bom mas durou pouco.
o bastante pra você não esquecer de mim, vai. Exclui da sua vida o que era meu. Sei que está sofrendo tanto quanto eu. Sim, coloca aquele cara em meu lugar. Agora vai tentando se enganar com ele aí. Sei que um dia a gente chora e no outro ri, mas o cheiro impregnado no seu quarto ainda é meu, ainda é meu, ainda é meu. O jeito que te faz arrepiar ainda é meu, ainda é meu, ainda é meu. Naquela foto que suspira ao ver passar, ainda sou eu, ainda sou eu, ainda sou eu. Vou sair com uma do Iluaê, grupo Iluaê, em todas as plataformas digitais. Essa música aqui é minha, o nome da música é Cama no Final. É uma loucura quando a gente faz amor, sempre dá certo quando a gente faz amor. Pra que brigar, ficar de mal, se tudo acaba em cama no final? É uma loucura quando a gente faz amor, sempre dá certo quando a gente faz amor. Pra que brigar, ficar de mal, se tudo acaba em cama no final? Trechinho de cada. Valeu, Brito. Valeu. Até a próxima, Sambrito. Obrigado, Brito. Tamo junto sempre.